Olá, alunos de enfermagem. É um prazer novamente estar com vocês, agora no segundo semestre do curso técnico do Colégio Teorema. Nesse período, vamos estudar a disciplina de farmacologia. Nessa primeira aula, nós vamos fazer uma apresentação da disciplina e entrar com os princípios gerais da farmacologia, que é a farmacocinética e a farmacodinâmica. Agora, nesse primeiro momento, eu vou falar sobre a disciplina e como ela vai acontecer. A disciplina de farmacologia era uma disciplina do curso técnico em enfermagem do módulo 2, do segundo semestre que vocês estão fazendo do curso de vocês. A carga horária dela semestral, ou seja, dentro do que a gente precisa cumprir dentro do semestre, nós temos que cumprir 40 horas aula. Sendo que a carga horária dela, quando a gente tinha presencial, ela era de 2 horas aula por semana. Devido à situação de pandemia que a gente já tem estendido nos últimos meses, né, nós vamos precisar readaptar e fazer essa carga horária dela de forma quinzenal, com 2 horas aula por 15 em 15 dias, ou por quinzena. Sendo que nós teremos uma videoaula quinzenal de 1 hora aula e nós vamos ter um estudo dirigido também quinzenal, que vai constar mais 1 hora aula. Nós vamos avaliar novamente a disciplina a partir das aulas assistidas e dos exercícios entregues. Nesse semestre, nós não vamos aceitar exercícios entregues nem por e-mail e nem por WhatsApp. Nós estabelecemos que todos os exercícios vão ser entregues de forma quinzenal, já que a nossa aula é quinzenal, diretamente no Colégio Teorema, para que lá eles possam protocolar o recebimento desse exercício, que é um documento tanto para o professor quanto para o aluno, porque nós não podemos depois, ao longo do período, perder esses exercícios ou depois não constar que ele foi feito. Então, o protocolo de entrega desses exercícios ele é importante tanto para vocês quanto para o colégio. Então, entregou o exercício, exige o protocolo que você entregou aquele exercício. Porque se acontecer qualquer problema no caminho, a responsabilidade é nossa. Agora, caso vocês não tenham o número de protocolo, fica complicado depois argumentar. Então já fica definido. Aula de farmacologia. Inicialmente ela é de 15 em 15 dias, uma aula, um exercício. Fez o exercício, tem data para poder entregar no colégio. Tem que entregar na data correta. Salvo exceções, nós vamos ver ao longo do período. Mas tem que cumprir direitinho a carga horária, ainda mais que agora vai ser de 15 em 15 dias, que é mais fácil ainda programar para poder fazer e entregar os exercícios. A data de entrega não é a data obrigatória para ser entregue. Por exemplo, esse exercício que eu vou mandar para vocês hoje, vou conferir aqui a data que eu coloquei para vocês entregarem. Ele é um exercício dessa aula de hoje. Vocês têm que assistir esse vídeo, entregar o exercício e fazer o exercício, né, para poder entregar. Deixa eu pegar aqui para vocês verem a data, para já saber a data. Tem que ser entregue no dia 30 do 10, ou seja, sexta-feira da semana que vem. Vocês têm 2 semanas. Não é obrigatório entregar dia 30. Por exemplo, vocês podem pegar essa aula, que vai ficar disponível nessa uma semana antes. Com essa aula, vocês já podem fazer o exercício. Terminei, eu quero levar antes. Pode levar. A data de entrega é a data limite. Até nessa data, a gente recebe. Depois dessa data, aí a gente já tem que negociar e já não pode ser avaliado da mesma forma. A gente tem que seguir direitinho os
os prazos determinados, tá bom? Então, eu acho que vai ser bem mais tranquilo do que o primeiro período, que o primeiro período ele é muito extenso, que foi a disciplina de anatomia e fisiologia. Muita coisa que a gente fez ainda não estava tão planejado por conta da pandemia. Por conta de ainda não poder retornar às aulas presenciais, a gente não pode estar todos juntos, nós vamos, para não perder o curso mesmo, né, para não perder tempo de teoria, nós vamos começar esse segundo período já com as aulas teóricas online. Então, desejo a todos que um excelente semestre, que essa disciplina que é um pouquinho complexa pelo que os alunos questionam, mas ela é muito importante na vida profissional de vocês. Então, prestem bastante atenção, vamos com bastante cuidado, já está praticamente tudo planejado e programado para dar certinho, vai ser um período muito proveitoso para todos nós, tá bom? Então vamos começar. Primeiro, nós precisamos entender o que seria o estudo da farmacologia. Farmacologia é uma palavra de origem grega que significa fármacos, droga, medicamento e logos, o estudo. Ou seja, é o estudo de uma droga, é o estudo, no caso clínico, de um medicamento. Mas todas as drogas podem se enquadrar nessa farmacologia. A definição de farmacologia é a parte da ciência que estuda substâncias que interagem com os sistemas vivos por meio de processos químicos. Farmacologia é a ciência mais química e biológica que vocês vão ter na grade de vocês. É a biologia mais química e a química mais biológica que existe. Tudo está relacionado a processos biológicos e químicos nessa interação entre droga e paciente. A farmacologia médica é a parte da ciência que estuda substâncias utilizadas na prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças. Então, nem tudo que se usa farmacologicamente se usa para tratar. Pode-se usar o medicamento de forma preventiva e também pode ser necessário o uso para diagnóstico. Tudo isso vocês vão ter contato na vida profissional de vocês como técnicos em enfermagem. Então é muito importante conhecer esses medicamentos, tanto para prevenir, quanto para tratar, quanto para diagnosticar um paciente. A farmacologia é uma ciência antiga, né? E o homem, desde a pré-história, já conhecia os efeitos benéficos ou tóxicos de materiais de origem vegetal e animal. As tentativas eram distantes da experimentação e observação. Ele era baseado, no homem pré-histórico, em imaginação. Algumas ideias, até bizarras, como que o excesso de bile ou sangue causava doença, por isso aplicava unguento. Unguento é um medicamento à base de plantas que era feito como se fosse uma pomada, um unguento, para poder tratar o machucado. A ideia do homem pré-histórico era para a gente poder entender que ele tentava fazer alguma ciência, mas ele tinha muitas ideias fora do que seria certo. Se uma arma causasse um ferimento em alguém, ele não tratava, ele não passava um unguento, aquela pasta de plantas medicinais que poderia ser benéfica para o ferimento, ele não passava no doente. Ele passava na arma que causou o ferimento, achando que tratando a arma o ferimento ia melhorar. Então eram ideias da pré-história que foram aperfeiçoadas ao longo de muitos e muitos séculos até chegar ao que a gente tem hoje, né? No fim do século XVII, recursos da observação e do experimento começou a substituir a teoria da medicina, que foi o início do desenvolvimento da farmacologia. Isso no século XVII, quando começou a pensar em alguma coisa que poderia realmente ser estudada, poderia ser feita de forma mais técnica, mais científica. Só que, para poder surgir realmente
um crescimento da química e da fisiologia, como que as drogas funcionariam, só aconteceu do século XVIII até o século XX. Mas que nós temos pesquisa farmacêutica e surgimento de medicamentos confiáveis, nós só temos cerca de 60, 70 anos. Antes disso, nós tínhamos um leque de medicamento e de possibilidade muito pequeno. Então, mesmo se a gente pegar o início da observação, o início do desenvolvimento da farmacologia para o século XVII, nós vamos pegar que o século XX ele é o século que realmente começa a surgir medicamentos. Nunca, pode perguntar aí quem tem possibilidade de perguntar uma pessoa que tem mais de 70 anos e 60, 70 anos, se tinha possibilidade de chegar em uma farmácia e ver tanta possibilidade de medicamento quanto você tem hoje. Se era fácil conseguir o medicamento. Antes, o medicamento já não era industrializado. Ele era um medicamento que passava, o médico prescrevia o que ele queria, você levava na farmácia e o farmacêutico fazia o remédio na hora para você, porque não tinha esse crescimento industrial, essa quantidade de medicamentos. Hoje, nós temos uma quantidade de medicamento relativamente grande. Talvez nós podemos dizer que nós temos ela em excesso, porque o crescimento da indústria farmacêutica, o excesso de laboratórios, a briga por lucro e por questões de pesquisa, fizeram nós termos o mesmo medicamento determinado de nomes muito diferentes. Então, o que complica às vezes a vida do paciente entender o que ele realmente está utilizando. Vou dar um exemplo para vocês entenderem 3 termos importantes dos medicamentos em farmacologia. É o medicamento referência, que a gente fala erroneamente original, porque o termo original dá a impressão de que ele é o único bom e o resto tudo é falso. Não, é o medicamento referência. O medicamento referência é aquele que fez os testes, elaborou o medicamento, demorou aí de 10, 15, 20 anos ou mais para poder aprovar, registrar e lançar esse medicamento no mercado. Depois de um certo tempo, quando ele lançou o medicamento, ele teve uma patente, ou seja, ele era o exclusivo do medicamento. Depois de um certo tempo, essa patente ela se quebra e deu a possibilidade, a partir de 1999, com a lei dos genéricos, de se fazer um medicamento genérico, idêntico, farmacocinética e farmacodinâmica, bioequivalente e biodisponível em relação ao medicamento referência. Só que isso demandou tempo para poder ser feito. Então, no início, a gente só tinha um tipo de medicamento. A partir de 1999, permitiu fazer o medicamento genérico, uma lei nacional que permitiu a produção de genérico. E agora, mais recentemente, nós já temos similares, tanto similares equivalentes, que também têm biodisponibilidade e bioequivalência idêntico ao referência, ou similares que ainda não passaram por esses testes. Nós podemos citar um exemplo mais comum, a Novalgina, que eu acho que todo mundo conhece. Novalgina é um medicamento referência, é a marca, mas o princípio ativo dela, o que faz efeito, é o nome de dipirona, hoje dipirona monoidratada. Aí nós temos a Novalgina como referência, o genérico dipirona monoidratado, que vem na caixinha obrigatoriamente uma tarja amarela e um G maiúsculo, para poder identificar como genérico. E nós temos, por exemplo, uma gama de medicamentos similares. A Novalgina, que também contém o princípio ativo dipirona, por exemplo, dipigina, maxalgina e aí tantos outros que vão surgindo no mercado. Essa quantidade de medicamento, ela se deve à grande quantidade de pesquisa e de indústrias que podem produzir medicamentos. Então, é importante vocês saberem que temos
3 linhas de medicamento, referência genérico similar, e elas podem ser utilizadas de forma, muitas vezes, aleatória. Vocês, às vezes, o genérico tem a marcação dele, mas o referência, o similar, vocês não sabem. A gente não consegue, às vezes, se não buscar numa lista da Anvisa, saber qual que é qual. Muita gente chega na farmácia e fala assim, eu quero o original, quero referência. Mas, às vezes, ele está tomando, já é um similar. Só que tem marca. Similar e referência tem marca. O genérico tem o G de genérico. Todos eles hoje têm que passar por testes de biodisponibilidade, bioequivalência e fazerem o mesmo efeito. Claro que o efeito de um medicamento varia de uma pessoa para outra. E também tem as questões psicológicas que podem influenciar no tratamento. Então é muito complexo entrar numa discussão que nós não estamos discutindo aqui de forma dinâmica, né, para poder falar sobre os efeitos dos medicamentos. Mas, tecnicamente, industrialmente, eles têm que ter o mesmo medicamento e os testes de bioequivalência e biodisponibilidade aprovados pela Anvisa para poder fazer o mesmo efeito, tá bom? Então vamos continuar. Uma droga é qualquer substância que ocasiona uma alteração no funcionamento biológico por suas ações químicas. Essa droga, ela pode causar 2 efeitos, um efeito benéfico e um efeito adverso. O efeito benéfico, nós damos o nome de fármaco e para ele nós passamos a estudar na farmacologia. Nós pegamos uma droga que tem efeito benéfico e vamos estudar ela como um fármaco, como um medicamento, e por isso a gente tem o ramo da farmacologia. Essa mesma droga ou outra droga que tem um efeito adverso e também pode ser classificada como um agente tóxico, vai ser estudada no ramo da ciência chamada de toxicologia. Então, a farmacologia e a toxicologia, elas andam muito juntas. Elas têm essa característica de que substâncias diferentes podem ter ação farmacológica ou toxicológica e uma mesma substância pode ter ação farmacológica e ação toxicológica. Por isso que a gente sempre estuda o medicamento como um todo, nos seus efeitos benéficos e nos seus efeitos adversos. O que não é farmacológico e que só tem efeito adverso, nós não vamos estudar porque é um ramo da toxicologia. Mas nós vamos estudar algumas classes que nós temos efeitos adversos toxicológicos dentro da farmacologia. Aí existe essa união, tá bom? As drogas no organismo, elas vão ter efeitos diferentes e por isso nós temos princípios farmacocinéticos e farmacodinâmicos para a forma como que a droga e o organismo se interagem, como que o nosso corpo e a droga administrada têm interação. Os princípios farmacodinâmicos estão relacionados à ação da droga sobre o corpo, ou seja, na farmacocinética, na farmacodinâmica, nós estudamos o mecanismo de ação e os efeitos colaterais, ou seja, como que o medicamento, ao entrar no nosso organismo, como ele age e quais são esses efeitos ao agir, os efeitos benéficos, e também quais efeitos colaterais eles podem causar ao nosso organismo. Então, os princípios farmacodinâmicos estão relacionados à ação que a droga tem sobre o nosso corpo, ou seja, o que a droga faz, qual que é o mecanismo de ação dela, o que ela age, o que ela faz de efeito benéfico, o que a droga faz de efeito adverso sobre o corpo, sobre o organismo que tomou o medicamento. Então, os princípios farmacodinâmicos são relacionados ao mecanismo de ação e aos efeitos colaterais, tendo em vista a relação entre a droga
e o corpo, sendo que nós estudamos em farmacodinâmica como que é a ação da droga sobre o corpo. O contrário disso são os princípios farmacocinéticos, onde nós estudamos a ação do corpo sobre a droga, ou seja, como que o nosso corpo age quando a gente recebe um medicamento, quando a gente usa uma droga, usa um fármaco. São 4 princípios, são 4 ações que norteiam, que subdivide esses princípios farmacocinéticos: absorção, distribuição, biotransformação e eliminação. Esses princípios farmacocinéticos, eles são importantíssimos porque variam de organismo para organismo. A absorção, a distribuição, a biotransformação e a eliminação são variantes do corpo que recebeu a droga. Por quê? Você vai ter ação de corpos diferentes sobre uma mesma droga. Quando a gente fala em farmacodinâmica, nós entendemos que a droga vai agir sobre o corpo, recebendo algum também, claro, característica individual de cada um, só que quando a gente pensa no corpo agindo sobre a droga, nós temos mais variações, que nós vamos ver ao longo dessa aula. Mas é importante vocês guardarem. Princípios farmacodinâmicos: a ação da droga sobre o corpo, mecanismos de ação e efeitos colaterais. Princípios farmacocinéticos: a ação do corpo sobre a droga, absorção, distribuição, biotransformação e eliminação. Quais são os determinantes para a prescrição de medicamentos? Processos farmacocinéticos, como a absorção, a distribuição, a biotransformação e a eliminação. Isso vai variar para poder determinar qual medicamento e como o medicamento vai ser prescrito. A dose desse medicamento, qual via de administração esse medicamento deve ser feito no paciente, e o intervalo entre as doses do medicamento, sendo que esse intervalo entre doses ele é determinado em fração do tempo de eliminação da droga, ou seja, nós precisamos conhecer a meia-vida do fármaco, o tempo de eliminação da droga para saber de quanto em quanto tempo o medicamento vai ter que ser administrado. Por isso existem posologias diferentes. Alguns medicamentos são administrados uma vez por dia, outros são administrados de 12 em 12 horas, outros de 8 em 8 horas, outros de 6 em 6 horas. Isso se dá pela fração de tempo de eliminação da droga, sabendo que alguns pacientes vão ter esse intervalo de tempo, essa fração de tempo de eliminação da droga diferente do que é o padrão, pois o que determina a eliminação é um processo farmacocinético que depende do corpo que recebeu a droga. Exemplo clássico é um paciente com insuficiência renal que vai ter que ter, em alguns casos, as doses ajustadas devido à patologia de insuficiência renal que ele tem. Tá bom? Importância clínica individual. Isso que eu estava falando agora. A dose varia entre pacientes. Um paciente pode tomar um medicamento de 12 em 12 horas e outro pode necessitar desse medicamento de 8 em 8 ou apenas uma vez por dia. Ou, o que é mais comum, um paciente precisa de um medicamento que seja 500 miligramas. O outro precisa de um medicamento que seja 850 miligramas. Um paciente precisa de um medicamento que seja 10 miligramas. O outro precisa de 40 miligramas. A dose, ela varia entre pacientes. Por isso que a gente sempre orienta. Nunca use medicamentos prescritos por profissionais fora da área de saúde ou por pessoas leigas. Muita gente fala assim, vou tomar esse medicamento porque minha vizinha, minha tia, minha amiga tomou e foi bom para ela. As doses e as terapias variam de paciente para paciente, por isso precisa se fazer uma
anamnese, uma semiologia completa para poder realizar esse estudo, tá bom? Nós também vamos variar a dose, o intervalo de tempo e o tipo de medicamento pelos processos fisiológicos da pessoa, que vão estar diferentes dependendo da idade. Os processos fisiológicos de um idoso e de uma criança são diferentes de uma pessoa adulta. Então, isso tem que ser levado em consideração também. E processos patológicos, principalmente insuficiência cardíaca congestiva e a insuficiência renal. Esses processos fisiológicos e patológicos vão fazer a dose variar, a posologia, o tempo de administração, a duração do tratamento, tudo isso vai ser um variante na prescrição de medicamentos. Bom, então vamos começar aqui os princípios farmacocinéticos. O primeiro deles, a via de administração, que vai determinar os 4 outros processos farmacocinéticos. Via de administração na disciplina de farmacologia, ela foi reduzida ou praticamente eliminada, porque vocês têm uma disciplina exclusiva de administração de medicamentos, onde vocês vão ver todas as vias e as suas características. Então aqui eu vou dar só um exemplo para vocês entenderem a importância da via de administração no processo farmacocinético de uma droga. Fator que vai variar, que vai determinar a escolha da via de administração. Primeiro, o tipo de ação desejada. Segundo, a rapidez da ação desejada. E terceiro, a natureza do medicamento. Tudo isso, vocês vão ver, claro, na administração de medicamento, vai fazer vocês escolherem entre um comprimido, um xarope, um supositório, uma injeção por via intramuscular ou uma aplicação por via intravenosa, um comprimido de liberação prolongada ou um comprimido simples, um comprimido sublingual ou uma cápsula gelatinosa. Tudo isso vai ser determinante para a via de administração. A natureza do medicamento já é um processo mais específico. Por exemplo, alguns medicamentos só podem ser administrados por via oral. Outros medicamentos só podem ser administrados por via intravenosa, outros somente por via intramuscular. Então, isso já é pré-determinado. Agora, como você quer que aquele medicamento haja, o tipo de ação e a rapidez da ação desejada, vocês podem controlar a partir da via de administração escolhida. Esse gráfico, ele mostra bem como que essa concentração, como que essa determinação da via de administração ela é importante. Esse gráfico ele tem uma concentração versus o tempo de ação das vias intravenosa, oral e retal. Aí vocês vão acompanhar aqui nesse gráfico. Olha, a primeira linha é uma linha vermelha da via intravenosa. A segunda linha é uma via oral, uma linha amarela da via oral. E a terceira linha, ela é uma linha verde da via retal. Nós vamos ter aqui um gráfico concentração versus tempo. Ou seja, nós temos aqui a concentração de 0 a 100% e o tempo de 0 a 180 minutos. Observem que a via intravenosa ela atinge a maior concentração entre as 3 vias. Mesmo assim, ela não consegue atingir 100%, porque parte do medicamento pode ficar ligado a proteínas plasmáticas e não vão agir, não vão ter efeito. Mas ela chega muito próximo de 100% ou acima de 90%, que já é a maior concentração que a gente vai ter. Depois, nós vamos ter a via oral, que também tem uma concentração alta, que chega perto de 80%. E a via retal, que vai ter uma concentração abaixo de 70%. Tá bom? Nesse gráfico, nós podemos ver que a via intravenosa, ela chega no máximo de tempo
no máximo de concentração no menor tempo. Em menos de 5 minutos dessa via, nós já temos uma concentração máxima. A via oral, ela já demanda maior tempo. Nós vemos aqui em 30 minutos a concentração máxima. E a via retal também fica perto disso, de 30 a 60 minutos com a concentração máxima, só que sabendo que ela tem uma concentração máxima menor do que a oral. Esse tempo pode variar de medicamento para medicamento. Isso é um exemplo geral, mas pode ter medicamentos que vão variar no tempo de concentração máxima, claro. Mas para vocês entenderem que numa emergência no hospital, o paciente chega com dor e é prescrito Buscopan, só um exemplo, tá? Aí vocês pegam lá, Buscopan. Vai pensar assim, mas para que Buscopan? Buscopan eu teria comprado na farmácia e tomado. Só que olha para vocês verem uma dor muito forte, precisando de um efeito muito rápido. Se o paciente pega esse Buscopan e toma ele intravenoso no hospital, olha como que o efeito vai ser rápido. Se ele tomar o comprimido, o efeito vai ser bem mais demorado. Por isso que fármacos de emergência passa a ser necessário o uso da via intravenosa para que o efeito dele aconteça de forma rápida e o alívio do problema também ocorra de forma rápida. Sabendo que depois que é feita a administração por via intravenosa, a concentração dele também cai de forma muito rápida. Então você vai perder a concentração desse medicamento também mais rápido do que as outras vias. Então pode ser necessário, após a administração emergencial de uma via intravenosa, a manutenção com outras vias de administração. Tá bom? Importante também lembrar, a via retal, ela não é um medicamento apenas para uso proctológico. Pode ser necessário, dependendo do tipo de paciente entubado ou com dificuldade de deglutição, a utilização da via retal para administração de medicamentos específicos produzidos para essa via, tá bom? Então, muitas vezes, por questão de concurso, coloca que a via retal ela é uma via exclusiva para uso proctológico, e não é. Ela pode ser utilizada para efeito sistêmico. Então, vem sempre na questão, a via retal ela é útil apenas para efeitos locais. Não, a via retal também pode ser utilizada para medicamentos de efeito sistêmico em todo o organismo. Exemplo é que nós temos a Novalgina supositório. Novalgina para poder tirar a dor ou baixar a febre, quando o paciente não consegue deglutir, tomar o comprimido, a gotas, pode ser utilizado de forma sistêmica para poder reduzir uma temperatura por via retal, tá bom? Então, só para fechar esse gráfico aqui, ó, intravenosa atinge a concentração maior e máxima no menor tempo entre as vias intravenosa, oral e retal. A via retal alcança uma concentração menor do que a via oral e intravenosa. Se você precisa de um medicamento rápido, de efeito urgente, de emergência, tem que usar a via intravenosa. A via oral, ela serve para fazer uma manutenção. Ela faz um gráfico, uma curva mais fácil de ser controlada, que ela tem um tempo para poder começar a fazer o efeito e vai mantendo esse efeito ao longo do tempo também. Então depende também da forma, do tipo de comprimido que vai ser utilizado e como que é essa via oral. Se é comprimido, xarope, cápsula, cápsula de liberação prolongada, então isso também vai variar. Mas acho que deu para entender a partir do gráfico que eu queria mostrar, que a via intravenosa ela atinge a concentração mais rápida no menor tempo, em comparação com a via oral e retal. Tá bom? Continuando aqui, nós temos a absorção, que vai variar a partir do agente químico,
por exemplo, a solubilidade do medicamento, o grau de ionização desse medicamento, o tamanho e a forma da molécula e a estereoquímica dessa molécula. Tudo isso são determinados pelo tipo de medicamento e pela produção desse medicamento. Nós não temos, o medicamento já vem pronto, nós não temos essa capacidade de determinar como seria a absorção, já que o medicamento já está de forma fabricada, pronta. Mas a gente consegue entender, por exemplo, aqui um tamanho e fórmula da molécula, que um comprimido ele seria absorvido de forma mais devagar do que um medicamento em pó. Só para vocês poderem comparar aqui também o tamanho, a fórmula e a forma farmacêutica, na verdade, que ele vai vir. O tamanho e a forma da molécula é química, não está relacionado ao tamanho do comprimido. Agora, a forma farmacêutica que ele vem, ele vai ser importante para que o organismo haja sobre aquele medicamento. Por isso que o organismo vai determinar também a absorção através da membrana biológica dele, da vascularização do local que foi administrado o medicamento. Por isso, por exemplo, uma via sublingual, ela tem uma vascularização muito maior do que tomar o medicamento e esperar o efeito por via gastrointestinal. Mas depende da forma como o medicamento foi feito. E a superfície de absorção. Por isso que eu dei o exemplo que um comprimido pode fazer um efeito mais devagar do que o pó, porque o pó ele vai ter uma superfície de contato ali muito maior para poder exercer essa absorção. São fatores tanto do medicamento, fatores químicos, quanto do organismo que vão fazer variar a absorção do medicamento. Depois de absorvido, esse medicamento vai ser transportado, administrada e absorvida, distribuída, agora transportado pelo sangue para os tecidos do corpo. Como que é feito esse transporte? Nós temos uma parte não ligada à proteína plasmática. Essa parte não ligada à proteína plasmática, ela atravessa o endotélio vascular, ela exerce ações e produz efeitos. E nós temos uma parte ligada à proteína plasmática, que vai formar um complexo reversível e vai servir como uma fração de reserva. O que está ligando ou não ligando nessa proteína plasmática? O medicamento que a pessoa tomou, foi administrada, foi absorvido e agora vai ser distribuído pelo corpo. Então, uma parte desse medicamento absorvido não liga na proteína plasmática. É ele que não está ligado, que está livre na corrente sanguínea, é que vai fazer o efeito. A parte ligada na proteína plasmática forma um complexo reversível, ou seja, liga e desliga da proteína plasmática e serve como uma fração de reserva. Isso já é determinado pelo próprio medicamento. Esse desenho desse slide, ele mostra um capilar, essa parte de vermelho, com a membrana que forma ali que protege esse capilar e as células que estão fora do capilar, junto ali com o líquido intersticial. Quando toma o medicamento, ele é absorvido. Aqui, ó, no capilar nós temos proteínas. Aí você vai e toma o medicamento. Ele é absorvido. Parte ficou ligada, ficou livre aqui no capilar. Outra parte ficou ligada nas proteínas. Então, observa. Aqui. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Capilar, proteínas, o medicamento foi administrado, absorvido e ficou livre no capilar, ficou livre na corrente sanguínea. Outra parte está presa, está ligada em algumas proteínas. A parte que está livre pode sair e ir para as células para fazer o efeito desejado, ok?
Então, parte do medicamento estão ligados às proteínas plasmáticas, parte estão disponíveis, estão livres na corrente sanguínea. Tudo isso vai ser transportado na corrente sanguínea e o que está desligado ou que não está ligado à proteína plasmática pode atravessar o capilar e fazer efeito na célula. Isso que é a distribuição do medicamento. Ele anda pela corrente sanguínea, já sabendo onde ele precisa ir, o medicamento já é programado para ir em determinado local. Enquanto ele está sendo transportado pela corrente sanguínea, ele não atravessa o endotélio vascular. Quando ele chega no local de ação que ele precisa atravessar e ir para as células fazer efeito, ele atravessa o endotélio vascular e faz o efeito necessário, produz os efeitos benéficos do medicamento. A parte que ficou ligada fica ali como reserva. Se for preciso, desliga e atravessa o endotélio, também vai fazer efeito. Além das proteínas plasmáticas, nós temos mais um reservatório importante de droga, que é o tecido adiposo. Então, células do tecido adiposo também podem servir como reservatório temporário de drogas. Além das proteínas plasmáticas, as células adiposas. Muitos medicamentos são administrados também em função do peso, muitas vezes relacionados à questão de que uma dose muito baixa vai ser armazenada na célula adiposa e não vai conseguir atravessar endotélio, não vai conseguir exercer atividade. Por isso que é importante sempre observar se esse medicamento ele precisa ser ajustado de acordo com o peso do paciente, tá bom? Fatores que influenciam a distribuição da droga. A concentração plasmática da droga, ou seja, se eu mandei o paciente tomar 5 miligramas do medicamento que ele precisa tomar 50, ele não vai ter concentração plasmática de droga suficiente. Então ele vai ter uma distribuição pouco específica, pouco eficaz. Ele vai distribuir aquele medicamento ao longo do corpo, mas ele não vai ter um efeito desejado, porque a concentração plasmática da droga distribuiu ele de forma ineficiente. Do mesmo jeito que eu posso ter uma reação exagerada ao medicamento, se o paciente precisava de 50 miligramas e eu mandei 100 miligramas. Então também vai ter uma concentração plasmática de droga maior que vai influenciar essa distribuição. Tá? A ligação da droga às proteínas plasmáticas também vai influenciar a distribuição, ou seja, se essa droga ela se liga muito a proteínas plasmáticas, ela tem grande afinidade a essas proteínas e por isso ela se liga facilmente, a distribuição vai ser influenciada por esse ligamento. Se ela liga e desliga com facilidade, também vai influenciar a distribuição. A permeabilidade do endotélio vascular, ou seja, se essa droga consegue passar de forma fácil ou não pelo endotélio, também vai influenciar a distribuição da droga. E o volume de distribuição da droga, quanta droga que a gente tem para poder ser distribuída. Para esse processo de absorção, algumas barreiras são importantes. A barreira hematoencefálica é uma barreira que protege o sistema nervoso. Ele bloqueia a passagem de muitas substâncias. E para conseguir passar por uma droga, por um fármaco, passar essa barreira hematoencefálica, essa droga precisa ter baixo peso molecular e alta lipofilicidade. Lembrando que as membranas celulares são normalmente compostas, são na sua maior parte compostas por lipídios. Por isso essa alta lipofilicidade, ou seja, ela vai ter essa
afinidade entre a droga e os lipídios da membrana da barreira hematoencefálica e por isso vai conseguir passar. Medicamento, normalmente, ele é feito ou não é feito para atravessar a barreira hematoencefálica, dependendo do efeito que você quer daquele medicamento. Então, dá um exemplo para vocês. Quando vocês tomam um antialérgico, uma questão de rinite, e ele dá sono, é porque o medicamento teve uma característica de ter capacidade de ultrapassar essa barreira hematoencefálica e agir no sistema nervoso. Então, nem sempre isso é benéfico, isso é bom. Então, tem que saber também como que é o medicamento para saber se é bom ou não ele atravessar essa barreira hematoencefálica. Outra barreira importante é a barreira placentária, que é um conjunto de tecido entre a circulação materna e fetal. Da mesma forma que a barreira hematoencefálica, ela vai permitir a barreira placentária a passagem de medicamentos e drogas de baixo peso molecular e de alta lipofilicidade. Muito cuidado com medicamentos para gestantes, porque você pode dar medicamentos a esse paciente que vai atravessar a barreira placentária e vai causar algum efeito que pode ser prejudicial ao feto. Então é muito importante conhecer esses processos aqui de barreira placentária e barreira hematoencefálica, tá? Que todos eles vão ser determinantes aqui da nossa distribuição da droga, tá, ok? Gente, continuando aqui no metabolismo, nós vamos ver esse metabolismo na próxima aula. Então, o que eu vou fazer com vocês? Leiam esses exercícios e, se for preciso, se tiver alguma dúvida, a gente vai tirando dúvida ao longo da semana. Vocês podem mandar essas dúvidas para a representante da turma de vocês, ou vocês podem mandar direto para a Maristela, que a Maristela vai estar me passando. Então, até agora, nessa primeira aula, nós vamos até o transporte dos princípios farmacocinéticos. Na próxima aula, nós já terminamos essa parte de farmacocinética e farmacodinâmica, encerra essa parte e já entra na parte de medicamento mesmo, de classe de medicamentos. Essa primeira parte era um pouquinho maior e com termos mais biológicos. A próxima parte a gente já entra diretamente nos medicamentos, tá bom? Então, qualquer dúvida vocês mandam para líder da turma ou para Maristela. Não esqueçam de entregar o exercício na próxima sexta-feira lá no colégio, que depois a gente vai passar para poder pegar esse exercício lá e corrigir e tirar as dúvidas, tá bom? Então, bons estudos para vocês e até a próxima aula.